Pessoal, bloquinho internacional. Repercussão de agora, poucos minutos eu estava assistindo o ICL Notícias, primeira edição. Jamil Chad vai repercutir duas notícias aqui, ó. A questão da Venezuela e a outra questão, olha só, estamos passando vergonha no mundo por causa da família Bolsonaro. Vamos ver aqui, ó. Aqui agora com o Jamil, vamos para as notícias internacionais. Bolsonaro está em apuros e os culpados são os filhos de Jair Bolsonaro. Essa é uma das conclusões de uma reportagem publicada pelo jornal britânico Financial Times. O diário destaca a prisão de Bolsonaro por conspiração Marília para um Soares, golpe salve, e os reveses enfrentados pelos herdeiros políticos com os erros cometidos por eles mesmos. Um exemplo é a confusão promovida por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra o Brasil. Batom presente. Financial Times diz que ele partiu em busca de ajuda em Washington, mas a missão fracassou espetacularmente. A gente tem um trechinho aqui. Vou ler para vocês, e aí o trecho diz o seguinte: quando Bolsonaro enfrentou o julgamento no Brasil, seu filho, o deputado Eduardo, fez lobby em seu nome nos Estados Unidos, resultando em tarifas comerciais que irritaram a classe empresarial brasileira e expuseram Eduardo a acusações em seu país. A campanha não conseguiu impedir a prisão do pai. A gente tem a manchete aqui, não tem? Do Financial Times, não tem isso? Tá aí, ó. A direita do Brasil busca um novo líder enquanto o clã Bolsonaro se autodestrói. Jamil, é contigo. Vergonha internacional, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que o mundo entendeu, já sabia naqueles anos de Jair Bolsonaro, a quantidade de vezes que eu vi líderes e diplomatas, embaixadores, ministros evitando o Brasil, evitando o governo Bolsonaro, evitando qualquer tipo de impressão digital nos seus próprios currículos, né? Não, eu fechei acordos com o Bolsonaro, né? Então tinha muita gente evitando. Mas, claro, agora vai além, né? Agora nós estamos num momento, como eles colocam, autodestruição do clã. Isso tem dois aspectos que são importantes dessa história no exterior. A primeira delas é a constatação de que a extrema-direita ela é agressiva, ela justamente tem um papel em determinados países, em determinadas regiões do mundo, e que todas elas olham para Donald Trump como uma espécie de Messias, para fazer o trocadilho, né? Esperando que Donald Trump, então, assuma a proteção de todos os grupos da extrema-direita pelo mundo, esquecendo da geopolítica e esquecendo dos interesses econômicos. Então, quando você coloca os interesses econômicos americanos, mas também os brasileiros, quando você coloca a questão geopolítica americana, mas também da América Latina, você, obviamente, deixa a situação muito mais complexa. Donald Trump não abandonou Jair Bolsonaro porque não gostou do que Eduardo Bolsonaro fez. Ele viu que, de uma certa forma, a ação de Eduardo Bolsonaro prejudicou não Jair Bolsonaro, prejudicou a sua própria economia, prejudicou os seus interesses. E tem um elemento fundamental, o Financial Times foi muito perspicaz nessa questão, mas outros também colocaram, há um elemento fundamental em Donald Trump: ele mesmo. Ponto. Só interessa uma vitória, uma aliança, qualquer tipo de acordo que traga benefícios para ele. Então, se é algo que vai ter um custo político para ele, ele vai abandonar, e é isso que fez, pelo menos por enquanto. E assim, a gente vem acompanhando, Jamil, tem o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que são as duas principais figuras envolvidas lá, né, tentando catalisar esse processo de agressão dos Estados Unidos contra o Brasil, e na medida em que... É bom a gente lembrar, né, gente, porque às vezes a gente esquece, né? Os congressistas da extrema-direita brasileira foram 2 ou 3 vezes aos Estados Unidos com verbas pagas por nós. Foi Carolina de Tone, foi Gustavo Gayer, foi todos aqueles caras, todos, os piores dos piores, foram 3 vezes lá pedir sanções para o Brasil. Então não vamos esquecer disso aqui, tá? Não vamos esquecer disso aqui. Isso falha. A gente vê, por exemplo, o Paulo Figueiredo colocou uma foto, uma montagem grotesca de inteligência artificial. E gente, eu tô pautando isso aqui porque é algo de fato pertinente e foi uma figura
envolvida com esse processo diretamente. E eu queria te ouvir porque, assim, me parece que isso caracteriza um certo desespero, Jamil. O cara usar o casamento dele para fazer uma montagem grotesca, colocando uma foto do presidente dos Estados Unidos ao lado da própria noiva, e a própria noiva meio que numa situação como se ela estivesse flutuando ali do lado, uma coisa assim impensável para quem de fato trata de política institucional num nível sério. Como é que você avalia isso? Cara, esgotou-se a possibilidade dessa gente? O que vem a seguir? Olha, em primeiro lugar, eles não têm limites, né? E esse episódio é mais um episódio, é mais uma demonstração de que para eles não existe nenhum limite da família, nenhum limite da vida privada, absolutamente está tudo aberto, tudo faz parte do jogo. Eu ainda sou muito cauteloso em relação a 2026, porque se o objetivo americano é, de alguma forma, fazer algum tipo de ingerência na eleição brasileira. Não estou comparando o Brasil a Honduras, mas nós vimos o que aconteceu em Honduras nesse final de semana, com o governo americano também agindo. Então, não descarto, eu acho que ninguém pode descartar, e eu sei que o governo brasileiro não descarta o risco de que haja uma ingerência. Agora, essa ingerência não será mais por Jair Bolsonaro. Será uma ingerência para que algum outro nome da extrema-direita ou de uma direita que mostre uma simpatia muito grande com Donald Trump seja vencedora. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai continuar. Agora, a figura Jair Bolsonaro, eu tenho conversado com muita gente nos Estados Unidos e muita gente deixa, pelo menos a percepção desse momento, insisto, desse momento, está abandonada por Donald Trump. Muito bem, Jamil, a gente promete. Abandonado até aqui no Brasil, pelos políticos do PL abandonaram ele. Imagina o Donald Trump, né? Vocês viram ali que o Jamil falou da eleição de Honduras, né? E agora ele vai falar de Venezuela. Nós vamos tratar desses dois temas hoje no Vozes da América, tá, pessoal? Vozes da América é um programa que tem toda semana aqui no canal, às 22 horas, terça-feira, 22 horas, eu e Bruno Lima Rocha, comentando as grandes notícias, grandes acontecimentos da América Latina. Então fica o convite aí. Até vou aproveitar, sigam os nossos canais de WhatsApp e Telegram. Como é que eu faço, Portinho? O link está aqui na descrição, tá, pessoal? Porque geralmente não vai a notificação do Vozes da América e a gente sempre coloca o link lá nos grupos de WhatsApp e Telegram. Então sigam ali que vai ser interessante contar com vocês lá na audiência do Vozes da América. Então, no comecinho do programa, chegou a hora de falar de Venezuela. A gente quer deixar um tempo para te ouvir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que Nicolás Maduro deixe o governo da Venezuela durante uma ligação entre os dois chefes de Estado. A informação é do jornal Miami Herald. A ligação que aconteceu na semana passada foi intermediada por Brasil, Catar e Turquia. Jamil, o que mais você conta para a gente? Vamos lá. Foram menos de 15 minutos de conversa. O governo americano deu um ultimato. Esse ultimato, basicamente, seria: deixe o país com a sua família, vá para qualquer lugar do mundo, você será protegido, mas deixe o país. Nicolás Maduro rebateu dizendo que ele fazia algumas exigências. A primeira delas era que todas as outras sanções também fossem retiradas contra todos os seus aliados na Venezuela, ou seja, não só o seu clã, a sua família, mas que todos os outros ministros, todos os outros personagens, basicamente, do governo Maduro fossem, de uma certa forma, beneficiados. Donald Trump não aceitou. Pediu para que, por exemplo, o caso no Tribunal Penal Internacional que existe contra ele, contra o governo Maduro, que seja arquivado, também não aceitou. E aí é uma incoerência inacreditável, né? Porque para Israel, o governo de Donald Trump não aceita absolutamente nada, mas para Maduro, não quero me envolver com... Então é de uma incoerência profunda, mas mostra muito do que é feito toda essa hipocrisia. Enfim, só para completar aqui, Vivi, nenhuma das condições, ou pelo menos das exigências colocadas por Maduro, foi aceita por Donald Trump. E aí terminou o prazo. Isso aqui não é fato, tá, pessoal? Vamos trazer isso aqui. A gente traz o ICL, traz o Jamil, para mim é um grande jornalista, mas isso não é fato, tá? O Maduro não aceitou sem qualquer condicionante. O Maduro jamais aceitaria deixar a presidência da República porque ele foi eleito legítima e democraticamente na Venezuela. E esse papo aqui, olha como esse papo é forte
e como ele circula, inclusive, nos nossos meios progressistas, gente, tá? Nos nossos meios, no ICL, gente, tá circulando isso aqui. Eu assisti um programa na TV Brasil com a Cristina Serra, com o próprio Jamil, com o professor Francisco Teixeira, que para mim são caras gabaritadíssimos, eu respeito demais esses caras, a Cristina Serra também. Mas nesse programa, eles disseram que o Maduro tinha pedido para o governo Trump 2 anos para sair da presidência da Venezuela. Isso é absurdamente inverídico, gente. É absurdamente inverídico. É a mesma coisa que dizer que o Fidel Castro algum dia pediu para algum presidente dos Estados Unidos para deixar Cuba com regalias. Isso é um absurdo do absurdo, gente. Tá? E eu acho importante até que a gente traga isso aqui, ó, num canal que é nosso, que é o ICL, que a gente retransmite, nosso parceiraço ICL. Mas, assim, ó, o Maduro não estabeleceu condições nenhuma para sair do mandato, ele não vai sair. O Maduro só sai morto, Demira Flores. Só sai morto. Como o Fidel Castro só sairia morto da presidência de Cuba, como Dias-Canel só sai morto da presidência de Cuba. Ou morto, ou se o povo venezuelano, se o povo cubano quiser tirar essas figuras. Só sai morto como saiu Allende morto do Palácio de la Moneda. Como Jango saiu golpeado pelos militares. Não tem condicionantes. Maduro não tem condicionantes para sair, ele não sairá de Miraflores. Então, quando vocês ouvirem alguém trazer essa questão, é inverídica. É inverídica. Terminou, se encerrou o ultimato. E aí a grande expectativa é qual será o próximo passo do governo de Donald Trump. Lembrando que houve esse fechamento do espaço aéreo, com um detalhe muito importante, você não pode fechar o espaço aéreo de um outro país. Exato. Você pode fechar o teu espaço aéreo, mas fechar um espaço aéreo de um outro país tem um nome, é uma declaração de guerra. Então, para muita gente, para muitos diplomatas, já estamos num processo de declaração de guerra. Quando você fecha o espaço aéreo de um outro país, você obviamente está atacando a soberania daquele país, mas você está já no modelo de uma eventual guerra declarada. Vai acontecer um ataque? Não sabemos, mas o fato é que é muito, muito sério o que está acontecendo. Ô Jamil, eu queria que você avaliasse quais são as possíveis consequências disso para o Brasil, porque a gente é a principal potência regional, a gente tem fronteira com a Venezuela, e a gente sabe que isso, de alguma maneira, traz implicações para o nosso próprio país. Como é que você avalia isso? Olha, é tão importante para o Brasil que, como a Vivi colocou, entre os mediadores, entre aqueles que falaram para o governo Maduro e para o governo Trump, gente, vamos tentar fazer essa ligação, esteve envolvido o Brasil, o Catar, Turquia, etc. Por quê? Porque para o Brasil é extremamente importante que não aconteça um conflito armado na região. O que significaria um conflito armado na região? Em primeiro lugar, refugiados, êxodo de pessoas. Não há como você saber quantas pessoas cruzariam a fronteira. Todas as indicações é de que isso aconteceria. E se acontecer, César, vamos lá, justamente na região mais pobre do Brasil. E aí, claro, com um impacto social, um impacto econômico naquela região, um impacto, inclusive, com episódios de xenofobia que nós já vimos, que aconteceu. Então, tem o aspecto humanitário. Tem um outro aspecto que o Brasil está muito preocupado, que é o precedente. Ou seja, se funciona você fazer um ataque e derrubar um governo na América Latina do tamanho que é o governo Maduro, porque nós não estamos falando de um país pequeno, estamos falando num dos principais países da América Latina, se funciona com a Venezuela, vai funcionar com quem eles quiserem. Né? Então, sempre que eu quiser fazer algum tipo de ação aqui e ali, eu vou sempre poder agora fazer essa chantagem. Então, o governo brasileiro está muito preocupado. E olha só que curioso, César, essa para mim foi a parte mais curiosa. Vários países da América Latina, inclusive os aliados de Donald Trump, neutros. Ou seja, não tomando posição. Por quê? Porque já entenderam que, bom... Pode sobrar para mim. Eu posso ser o próximo. Claro. Se eventualmente eu discordar com o governo americano, claro que eu não vou discordar, porque nós somos irmãos e etc. Mas e se eventualmente eu precisar discordar? Qual é o meu destino?
Então, muito curioso que a gente começou a ver na América Latina um incômodo. Puxa, temos que derrubar Maduro, mas... A que custo? E o meu trono? Uhum. Né? Então, muito interessante o que está acontecendo, é dramático, mas é uma parte muito importante da nossa história que está acontecendo neste momento. Perfeito, Jamil. Perfeito, é isso, pessoal. O Sidney Kripa, lembrando aqui que a gente perdeu a monetização, né? Quem puder apoiar no Pix, importante. Por uma América Latina unida e forte e soberana, o Sidney lembrando que as reservas de petróleo dos Estados Unidos... Hoje eu vi uma declaração, gente, de uma deputada estadunidense dizendo que tem que invadir a Venezuela logo, porque isso vai representar não sei quantos trilhões de dólares para as empresas dos Estados Unidos lá na Venezuela. Ou seja, eles não têm pudor nenhum. Eles dizem abertamente isso, tá? E eles continuam achando que a América Latina é o quintal deles. Mais de 80 pescadores já foram assassinados naqueles bombardeios das lanchas, dos barcos, né? Que vocês viram que circula pela aí as imagens, né? Pescadores, tá? Pescadores, que ali não tem narcotraficante nenhum. O Trump disse, gente, que 85% do narcotráfico que entra dos Estados Unidos foi barrado com esses barquinhos que ele afundou. Então, assim, quem quer acreditar no Donald Trump, gente, eu só digo uma coisa, é um idiota. É um idiota. Quem quer acreditar em Trump é idiota. E quem quer trazer as declarações do Trump para o debate público como declarações legítimas é um idiota completo, o Donald Trump. Nada do que ele fala pode ter prestígio, pode ter legitimação da nossa parte. O Donald Trump é um criminoso, é um pedófilo, é um golpista, que nem o Bolsonaro. Teve o Capitólio lá nos Estados Unidos, e os Estados Unidos é um país tão ruim. A democracia dos Estados Unidos é uma piada tão grande que eles não botaram o Trump na cadeia. Nós botamos aqui no Brasil os golpistas. Então o Brasil não tem nada que aprender com os Estados Unidos. E outra coisa, até lá nos Estados Unidos está repercutindo esses crimes de guerra, que é o assassinato desses pescadores, tá? Isso aqui não foi trazido ali pelo Jamil, está repercutindo muito forte lá, já foi aberta a investigação, e até o Trump recuou em relação ao Peter Hegseth, que é o ministro da guerra dele, que teria ordenado um segundo ataque num barco. Um barco foi atacado, 2 pessoas sobreviveram ao ataque e ele ordenou que fossem assassinadas. Tá? É disso que nós estamos tratando, gente. É disso aqui, tem que colocar em pratos limpos essa questão. Os Estados Unidos é a nação violadora do direito internacional, para não falar outra palavra, para não falar terror, né? Não vou falar aqui porque o YouTube pode banir, né? Estados Unidos, Estado violador do direito internacional. O presidente dos Estados Unidos é um criminoso contumaz. Criminoso contumaz. O ministro da guerra dos Estados Unidos ordenou assassinato de 2 pessoas que tinham sobrevivido a um bombardeio. E isso está circulando lá muito negativamente nos Estados Unidos. E, para finalizar, o Maduro não vai sair de Miraflores. Só sai de lá assassinado. E eu espero que os Estados Unidos não cheguem a este ponto, tá, gente? Eu fico até irritado quando eu trato desse ponto. Vamos tratar com mais detalhes hoje, 22 horas, no Vozes da América, tá, pessoal? Agradecer a todo mundo que tem aqui. Eu tenho que sair correndo, tenho compromisso, tenho que buscar meu filho na escola, meu compromisso. Tá, pessoal? Brigadão pela presença aí. Curte, comenta, compartilha, espalha a notícia aí, que tem o Visão Trabalhadora agora às 11 da manhã. 14 horas, giro de notícias com o Thiago Suma, tá, pessoal? Quem puder fazer um Pix aqui, ajuda muito o canal, estamos sem monetização. Tem o QR Code aqui em cima, ó, e o nosso Apoia-se aqui, quem puder chegar, contribuir, muito importante para nós. Obrigado, pessoal. Valeu. Paz entre nós. Guerra aos senhores.